Esqueça o que você acha que sabe sobre o infinito. Imagine algo capaz de fazer absolutamente tudo. Agora, a pergunta que vai dar um nó no seu cérebro: esse algo pode criar uma regra que ele mesmo não consiga quebrar? Pense nisso por um segundo. No instante em que ele cria a regra, deixa de ser todo-poderoso. Se ele não consegue criá-la, bem, o problema é o mesmo. Isso não é teologia, é lógica pura. E depois que você enxerga isso, não dá mais para desver. Mas antes de mergulharmos no cosmos ou na mente de Deus, vamos dar um passo atrás. Como você sabe o que sabe? O sol vai nascer amanhã. Uma bola cai se você a soltar. O fogo queima. Mas por que você acredita nisso? Porque alguém disse? Porque parece óbvio? Na ciência, isso não basta. A ciência tem um jeito quase teimoso de conhecer a realidade. Você olha para o mundo, nota um padrão e faz um palpite preciso, uma hipótese. Mas aqui está o segredo que explode a mente. O trabalho do cientista não é provar que ele está certo, é tentar provar com todas as forças que ele está errado. Soa estranho, não é? Por que destruir sua própria ideia? Porque se a sua ideia sobrevive a todas as tentativas honestas de aniquilação, a cada teste e observação cruel, então, e só então, você ganhou o direito de confiar nela. Por enquanto. Imagine que eu te diga que existe um dragão invisível na minha garagem. Você não pode vê-lo, tocá-lo ou medi-lo, mas eu sinto que ele está lá. Minha avó me contou. Ele dá sentido à minha vida. O que você faz com isso? Você pode dizer: não posso provar que ele não existe, e tecnicamente é verdade. Mas perceba o truque. Eu desenhei a afirmação para que nenhum teste jamais pudesse desafiá-la. O dragão não é apenas improvável, ele é intestável. E uma afirmação que não pode ser testada, não importa quão sinceramente você acredite nela, diz exatamente zero sobre o que realmente existe lá fora. Como dizia Richard Feynman, se algo não pode nem em princípio ser testado, não é conhecimento, é apenas crença fantasiada de saber. E não há nada de errado com a crença, mas quando você diz que ela explica o universo e por que as coisas acontecem, você fez uma afirmação científica, e afirmações científicas precisam jogar pelas regras da ciência. Por que isso importa para a nossa pergunta maior? Porque quando falamos de um ser onisciente e onipotente que governa a realidade física, não estamos mais fora da física. Causas deixam impressões digitais. Se algo molda a realidade deve refletir isso. No momento em que dizemos Deus trabalha de formas impossíveis de medir, nós o movemos silenciosamente para fora da realidade e para dentro da imaginação. E é aqui que nossa investigação realmente começa. Deixe-me contar algo que pegou as mentes mais brilhantes do mundo totalmente de surpresa, e eu digo isso literalmente. Quando essa ideia surgiu no início do século XX, físicos brilhantes e matematicamente rigorosos sentaram e pensaram: isso não pode estar certo. Devemos estar esquecendo algo. Eles não estavam. A realidade era apenas mais estranha do que qualquer um tivera a coragem de imaginar. Tudo começa aqui. Imagine que você quer saber onde um carro em movimento está e quão rápido ele está indo no exato mesmo momento. Simples, certo? Você olha para ele, usa um radar e pronto. Agora diminua esse carro. Não apenas pequeno, mas impossivelmente pequeno. Menor que um átomo. Vá até o nível de um único elétron. Tente fazer a mesma coisa. É aqui que algo profundamente bizarro acontece. E não é porque nossos instrumentos são grosseiros ou porque ainda não construímos ferramentas boas o suficiente. É porque a própria natureza colocou um limite rígido sobre o que pode ser conhecido simultaneamente. Este é o princípio da incerteza de Werner Heisenberg, e ele diz algo que é quase uma ofensa ao senso comum. Quanto mais precisamente você conhece a posição de uma partícula, menos precisamente você pode saber a sua velocidade, e vice-versa. Não é aproximadamente, é fundamental, matemático e não negociável. Para você ver um elétron e localizá-lo, você precisa rebater algo nele, um fóton de luz, por exemplo. Mas no momento em que esse fóton atinge o elétron, ele o chuta, ele o perturba, ele altera a própria coisa que você estava tentando medir. Você pode pensar: bem, use um fóton mais gentil, com menos energia.
Mais menos energia significa um comprimento de onda maior, e um comprimento de onda maior significa uma posição mais borrada. Você trocou uma precisão pela outra. Não há como escapar desse equilíbrio. Isso está embutido na matemática das ondas e na estrutura da realidade. E aqui está o que as pessoas às vezes perdem. O princípio da incerteza não é sobre ignorância humana. Ele não está dizendo, o elétron tem uma posição e velocidade definidas, nós apenas não conseguimos medir as duas. Ele está dizendo algo muito mais radical. Antes da medição, essas propriedades não existem plenamente. O elétron não tem um lugar exato esperando para ser descoberto. Ele existe em uma nuvem de probabilidades, um borrão de possibilidades. E apenas quando você interage com ele, quando força uma medição, é que a realidade parece escolher um estado. O próprio Feynman descreveu isso como um mistério central da mecânica quântica. Se a realidade, no seu nível mais profundo, é irredutivelmente incerta, se nem a natureza sabe onde suas partículas estão até que algo force uma resolução, então o que isso diz sobre uma mente que supostamente sabe tudo? A informação necessária para a onisciência simplesmente não existe na forma que ela exigiria. Vamos brincar de um jogo. Imagine que você é o bibliotecário mais poderoso da existência. Cada livro já escrito, cada fato, cada número, cada grão de areia em cada planeta de cada galáxia, tudo está no seu catálogo. Você sabe tudo o que é e o que acontece agora. Agora, a pergunta de $1 bilhão. Essa biblioteca pode fisicamente existir? Não se ela deveria existir, mas se as leis da física permitem que tal quantidade de informação seja armazenada. A resposta é mais assustadora do que você imagina. Vimos que no nível quântico as partículas não carregam informações completas sobre si mesmas até serem medidas. Mas Feynman nos deu algo ainda mais profundo, a integral de trajetória. Funciona assim. Quando uma partícula viaja do ponto A ao ponto B, ela não segue um único caminho. Ela segue todos os caminhos simultaneamente. Cada rota louca, para trás, em loops, impossível, a partícula explora todas ao mesmo tempo. O que vemos como realidade é apenas o resultado da interferência dessas trajetórias. Isso não é uma metáfora poética, é como o mundo funciona. Agora pense no que uma mente onisciente precisaria monitorar. Não apenas onde cada partícula está, mas o estado quântico completo, as superposições e os emaranhamentos de todas elas. Existem cerca de 1080 partículas no universo observável, mas a complexidade quântica não cresce de forma linear, ela explode exponencialmente. Para conter o estado quântico total do universo em uma única mente, você precisaria de uma capacidade de armazenamento que é, e quero ser literal aqui, maior do que o próprio universo. A informação simplesmente não tem onde morar. Alguém diria, mas Deus está fora do universo, além da física. Vamos tratar isso com seriedade. Se um ser está fora do espaço, do tempo e da mecânica quântica, então, por definição, ele não interage com a realidade física. Ele não pode causar eventos, porque a causalidade exige que você esteja no mesmo tabuleiro que as peças que deseja mover. Você não consegue abrir uma porta pelo lado de fora do universo. Ou a onisciência é fisicamente impossível dentro da nossa matemática, ou ela existe em um vácuo onde não pode nos tocar. De qualquer forma, o universo, pelas suas próprias regras, parece não ter deixado espaço para o projeto. Aqui está uma pergunta que parece uma charada, mas não é. Um ser todo-poderoso pode criar uma pedra tão pesada que nem ele mesmo consiga levantar? Se ele consegue, existe algo que ele não pode levantar. Logo, não é todo-poderoso. Se não consegue, existe algo que ele não pode criar. Logo, também não é todo-poderoso. O conceito se auto-aniquila. Filósofos tentam remendar isso há séculos, mas a física não se importa com semântica. Ela olha para o que o universo exige. No cosmos temos leis, não sugestões. A conservação de energia, a entropia, a velocidade da luz como um limite absoluto. Essas não são regras que alguém escreveu no mural. São características estruturais da própria existência. Agora, a pergunta real: um ser onipotente pode violá-las? Se puder, as leis não são leis, são apenas hábitos que o universo mantém até que alguém decida mudar o roteiro. Se isso for verdade, toda a ciência se torna impossível.
Previsões não valem nada se o diretor pode reescrever a cena no meio da filmagem. Mas, se esse ser não pode violar as leis da física, então ele não é onipotente. Algo está acima dele. Para dar o golpe de misericórdia, precisamos falar de matemática pura. Em 1931, Kurt Gödel provou algo que abalou as fundações do pensamento humano, o teorema da incompletude. Ele mostrou que em qualquer sistema lógico complexo sempre existirão verdades que não podem ser provadas dentro desse sistema. Você não consegue construir um sistema completo o suficiente para explicar tudo sobre si mesmo sem cair em contradições. Leve isso para a onisciência. Uma mente que sabe e controla tudo precisaria ser o sistema lógico definitivo, total e consistente. Mas Gödel nos diz que completude e consistência não podem coexistir. No momento em que um sistema é poderoso o suficiente para ser onipotente, ele se torna rico o suficiente para conter verdades que ele não alcança. A onipotência não apenas se estica sob pressão, ela colapsa sob o próprio peso. A lógica e a matemática são impiedosas, elas não se curvam ao nosso conforto. E há algo belo nisso. Um universo que se recusa a abrir exceções é um universo em que você pode finalmente confiar. A coisa mais intelectualmente corajosa que um ser humano pode dizer depois de tudo o que exploramos hoje não é "eu sei", é "eu não sei". 3 palavras simples, silenciosas, que quase ninguém mais diz com conforto, sem pressa de preencher o vazio com algo mais satisfatório. Mas a incerteza, mantida de forma aberta, não é fraqueza, é o começo de cada verdade que já aprendemos. A ciência não marcha sobre certezas, ela tropeça sobre dúvidas. Newton olhou para o céu e pensou que a gravidade funcionava de um jeito. Por 200 anos, ele foi um gênio. Então Einstein olhou mais de perto e disse: não exatamente. Não porque Newton fosse tolo, mas porque a observação honesta sempre encontra a borda do mapa. E nessa borda, se você for corajoso o suficiente para ficar lá sem piscar, é onde o entendimento real começa. Isso é o que distingue a ciência do dogma. O dogma começa com a resposta e trabalha de trás para frente, selecionando o que convém e ignorando o resto. A ciência começa com a pergunta. Nossos cérebros anseiam por resolução, por histórias que nos acalmem, mas a física oferece algo mais raro, o universo real. Considere o que a ciência já revelou sem inventar uma única resposta conveniente, que o espaço e o tempo são tecidos dobráveis, que a luz é onda e partícula ao mesmo tempo, que o cosmos está se expandindo aceleradamente por algo que medimos, mas ainda não explicamos plenamente. Chamamos de energia escura. Não sabemos o que é. E tudo bem. Dizer ainda não sabemos não é uma falha, é a ciência funcionando exatamente como deveria. A vontade de encarar o desconhecido é o que abre portas para o extraordinário. Concluímos então que o conceito de um ser de poder e conhecimento totais não é apenas uma questão de fé, ele é confrontado pela matemática e pela física. O universo não precisa de um arquiteto escondido atrás do projeto, ele é o projeto. Escrito em matemática, expresso em campos quânticos, codificado no comportamento da luz. Isso não é uma visão menor da existência, é incomparavelmente maior. O universo não nos deve conforto, mas recompensa a curiosidade sem exceção. Se você ficou comigo até aqui, através da mecânica quântica e da lógica, você já sente esse choque elétrico de seguir algo real. Se esse tipo de pensamento te move, se você gosta de perguntas reais e respostas conquistadas com esforço, então inscreva-se. Estamos apenas começando e as ideias à frente vão desafiar tudo o que você toma como garantido. Obrigado por ficar. Mentes curiosas são, na minha experiência, a melhor companhia que existe. Continuo perguntando, continuo seguindo a evidência, mesmo quando ela for surpreendente. E mantenha esse não sei por perto, porque é ali que o verdadeiro conhecimento começa. Vejo você no próximo vídeo.